Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Caldeira Jangarelli, professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental. Hoje nós vamos ter nosso quinto encontro com a nossa aula intitulada Introdução à Gestão Ambiental. Aí nós vamos trabalhar hoje as questões à legislação ambiental. Um ponto muito importante, porque agora a gente começa a mudar um pouco os aspectos de discussão da nossa disciplina, onde nós vamos começar a trabalhar as questões associadas mais ao direito, o direito ambiental, as obrigações e também os deveres dos envolvidos com a questão ambiental, e também vamos ver as punições associadas a crimes ambientais ou então situações adversas que possam colocar a integridade do meio ambiente em risco. Então, aquela encaixa de muito aqui dentro do nosso contexto da gestão ambiental. Então, nossa aula Introdução à Legislação Ambiental vai trabalhar os pontos que foram mudando toda a concepção legislativa das questões ambientais. Aqui nós vamos conhecer um breve histórico associado a essa temática e vamos trabalhar e destacar a importância do direito ambiental nesse contexto da legislação ambiental. Bem, para que a gente possa iniciar a nossa aula, nós vamos aqui destacar nosso tema principal, a introdução à legislação ambiental, nossa aula número 5, para que fique claro. E o que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Primeiramente, nós temos aqui uma introdução à legislação ambiental. É importante que a gente compreenda o papel da legislação nesse contexto, que o ato de legislar, ele é pertinente ao legislativo. Que visa o quê? Visa manter um sistema de norma, um sistema normativo, visando a produção e publicação de regras com o intuito de manter um ambiente equilibrado, uma sociedade equilibrada, gerando a justiça para todos. Então, todos tendo os mesmos direitos e os mesmos deveres. Agora, quando a gente passa para o direito ambiental, aqui vai começar a se ter uma visão associada a questões ambientais. Então, aqui nós vamos destacar problemas associados ao cuidado com o meio ambiente e também situações adversas, como, por exemplo, corte de árvores irregulares, falando de questões bem básicas para que fique claro. Situações de poluição, descarte irregular de resíduos. Então, são questões que é comum ver acontecer. A gente vai ver depósito de lixo em local irregular, e são questões que nós temos que ter uma legislação, porque senão não há organização alguma e nem cuidado. Então, nós não podemos incentivar esse tipo de prática. Também vamos trabalhar o histórico do direito ambiental no Brasil e vamos ver que ele passou por fases distintas, sendo que a primeira fase é uma fase onde não havia muitas regras, depois a gente entra num contexto da fase fragmentária e a fase holística. E é nesse momento que nós temos uma mudança muito importante no Brasil com a publicação da Política Nacional do Meio Ambiente. E essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela vem com órgãos regulatórios, com regras a serem cumpridas, então uma mudança nesse panorama, certo? Então aqui o contexto da nossa aula de hoje. Então agora eu deixo um tempo para que a gente possa ter um momento de perguntas e a gente já retoma. Fiquem à vontade para retomar algum assunto anterior ou também alguma colocação em relação à aula de hoje. Introdução à legislação ambiental.
Bem, pensando na introdução da legislação ambiental, a gente tem que pensar onde foi que se iniciou toda essa discussão, essa mudança de pensamento, quais foram os primeiros passos relacionados à introdução dessa temática. Então, nós temos aqui um marco muito importante dessa mudança, que foi o processo de Revolução Industrial. Ele que é considerado um marco desencadeador de uma sociedade fundada no consumo. Então, aqui nós temos um aumento no padrão de consumo, porque nós também temos uma mudança drástica, a população saindo do campo, indo para as cidades para trabalhar nas indústrias, consequentemente ela aumenta o seu poder aquisitivo, porque ela começa a receber um salário e não sobreviver através do que ela plantava, o que ela cultivava através na terra. E também nós temos aqui um aumento drástico da exploração dos recursos ambientais, porque os recursos ambientais eles vão servir como matéria-prima para essa indústria. Consequentemente, nós temos aqui o aumento da preocupação com o equilíbrio do meio ambiente. Olha uma questão interessante. Olha só onde essas cidades, esses polos industriais se desenvolviam. Nós não tínhamos ali nesse momento uma frota de veículos para poder transportar esses produtos. Então, esse escoamento ele ocorria através da água aqui nos rios, nos oceanos, mas geralmente aqui em rios, né? E, consequentemente, onde iriam os dejetos dessas indústrias? Também aqui para esses corpos d'água. E onde a população pegava água para poder se manter? Também no mesmo local. Então, aqui já começou a gerar uma visão diferenciada associada a essa temática. Por quê? Porque eles estavam contaminando um bem que era essencial para a manutenção da sua vida. Então, a partir desta percepção de gestão e preservação do meio ambiente, que nós temos aqui uma nova conjuntura internacional e nacional que se formou com base em alguns eventos importantes. Falando sobre evento importante, e tendo em vista que a exploração dos recursos ela tem que ser algo muito bem calculado, porque nós temos aqui os recursos naturais sendo fundamentais, como, por exemplo, a água. Então, nós temos aqui um evento muito importante, que foi a Conferência da Organização das Nações Unidas, que foi realizada em Estocolmo em 1972. É o primeiro grande evento que reuniu diversos chefes de Estado, uma grande adesão. Então, aqui foi uma virada de página para esse tipo de questão. Então, a primeira grande reunião dos chefes de Estado, organizadas pelas Nações Unidas, visando tratar questões relacionadas à degradação do meio ambiente. Então, sendo ela reconhecida como um marco nas tentativas de melhorar as relações do homem com o meio ambiente. E aqui há um pensamento importante, por quê? Aumento da preocupação global, então, há uma mudança de pensar somente ali no seu ambiente, nas suas fronteiras. Então, aqui nós temos uma mudança em relação a isso, que é um fato importante. E isso acabou possibilitando o surgimento de um ramo da ciência jurídica capaz de regular as atividades humanas efetivas ou potencialmente causadoras de impacto sobre o meio ambiente. Então, nesse aspecto, nós temos aqui que a gestão é importante porque ela visa a preservação, o fato da preservação ser um ponto fundamental, não só para a geração atual, mas muito se pensando nas gerações futuras, então sendo uma questão primordial. Assim, nós temos o início para a criação de medidas de proteção legal da qualidade do meio ambiente. E dentro desse contexto, nós temos aqui o direito ambiental. O direito ambiental ele vai constituir um conjunto de princípios e de normas jurídicas que são voltadas à proteção legal da qualidade do meio ambiente. Então, o direito ambiental, ele atualmente é considerado de extrema importância, por isso que hoje ele é classificado como um direito fundamental. Então, mostrando a grande importância desse ramo. E a sua
história de seu desenvolvimento teve mudanças muito marcantes no Brasil. Então mudou drasticamente a sua base conceitual, e isso foi muito importante. Por quê? Nós temos aqui que atualmente, quando a gente pensa no direito ambiental, ele é influenciado pelas teorias modernas da integralidade. Então, por muito tempo se pensou nesse contexto, nessa temática, de maneira dividida, separada, ou seja, com aspectos de cuidar apenas do que era de interesse, e não pensando e entendendo, como se deve ser e como atualmente se entende, que o meio ambiente, ele é altamente integrado e dependente. Então, ali nós temos uma chave muito específica de relações. Então, por isso que nós temos que pensar e tratar a questão ambiental de maneira integral. Então, ele vai considera que visa a proteção não somente dos bens, como, por exemplo, os recursos naturais, de uma forma individual. Então, eu vou cuidar do rio, vou cuidar do ar, vou cuidar da fauna, da flora, mas eu vou tratar esses assuntos de maneiras separadas? Quando nós temos aqui uma flora que é dependente de uma fauna, dependente dos recursos abióticos, como o rio, como a água, o ar, entre outros aspectos. Então, quando se trata essas questões de maneira individual, você não consegue, então, ter um resultado positivo. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente tem uma dependência com outro grupo. Como a fauna e a flora, nós temos aí os polinizadores, ou então vice-versa, nós temos vai cuidar da fauna, mas não cuida da flora. Aí nós temos animais herbívoros que dependem dessa flora para alimentação. Então, por isso que tem que se trabalhar nesse contexto, essa temática de maneira integral. Bem, assim como a paisagem, o urbanismo, as edificações, a questão cultural, então tudo isso acaba se englobando nessa questão. Então, sai dessa ideia de tratar de maneira individual e agora vai se tratar em sua totalidade, assim englobando todos os itens unitários e as suas relações e também as suas interações. E é uma proposta muito diferente de linhas de pensamento anteriores, que era denominado direito ecológico, onde então se trabalhava essas questões de maneira individual. Então, o direito ecológico ele se refere a um conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos que eram estruturados para assegurar um comportamento que não atende contra a sanidade mínima do meio ambiente. E agora uma mudança nessa questão, que quando o direito ambiental ele surge e aparece de uma maneira muito importante, aparece com um objetivo distinto, que é de proteger o conjunto dos recursos naturais, tratando-os como um bem único que está relacionado e que interage. Então, o direito ambiental é um ramo da ciência jurídica criado com o objetivo de promover a gestão e preservação dos recursos naturais essenciais à existência humana. Então, é bem aqui o que a imagem representa dessa balança, mostrando o equilíbrio entre a exploração e a manutenção dos recursos. Nós dependemos desses recursos, não vamos conseguir manter a nossa sociedade, as populações, se a gente não utilizar esses recursos. Mas eles têm que ser explorados de maneira racional, porque senão eles vão se exaurir, nós vamos perder esses recursos e aí a gente entra numa espiral decadente gravíssima. Então aqui é um ponto importantíssimo. O direito ambiental, ele é a base para o desenvolvimento do trabalho do gestor ambiental. Por quê? Porque aqui nós vamos ter regras e também mecanismos que visam a aplicação da gestão ambiental. Então, porque uma vez que as ações estarão sempre pautadas no que estabelece a legislação desse ramo do direito. Então, olha aqui um ponto extremamente importante aqui no desenvolvimento da nossa disciplina. Nós temos aqui princípios do direito ambiental e eles vão ser de fundamental importância. Por quê? Porque eles vão orientar o ordenamento jurídico ambiental brasileiro.
E esses princípios, eles vão orientar, então, dentro de alguns que nós vamos destacar aqui. Nós temos outros, mas nós achamos pertinente trazer esses aqui que são de fundamental importância. Nós temos aqui o princípio da prevenção e da precaução, o princípio da gestão democrática, o princípio poluidor-pagador e o princípio da responsabilidade. Nós vamos conhecer alguns pontos aqui em relação a esses princípios. O princípio da prevenção e da precaução, ele vai determinar a adoção de medidas de defesa ao meio ambiente como uma forma de cautela em relação à degradação ambiental. E ele é considerado um princípio fundamentador, sendo que ele apresenta, na verdade, são dois princípios. O da prevenção, ele se dá na adoção de medidas pelos estados visando, então, prevenir a degradação do meio ambiente. Então, uma ação que possa acontecer vai ser avaliada e, se caso há risco de degradação do meio ambiente, então pode se aplicar aqui essa prevenção, esse princípio de prevenção. E o de precaução, ele é mais específico e está presente nas mesmas medidas que são adotadas diante da incerteza quanto à ocorrência da degradação. Então, prevenir é quando se sabe que vai ocorrer a degradação. E a precaução é quando se acredita que possa ocorrer a degradação. Então, aqui dois princípios fundamentadores e que são importantíssimos. Bem, nós temos também aqui o princípio do poluidor-pagador. É um princípio normativo de caráter econômico, tendo em vista que ele imputa ao poluidor os custos relacionados a uma atividade poluente. Então, a pessoa que polui, a indústria, não importa se é um CNPJ ou um CPF, ele vai ter que arcar com os custos quando identificado que ele causou aquele impacto. Então, é uma ação que obriga a iniciativa privada a indenizar os custos ambientais gerados pelas atividades que possam degradar ou exaurir os recursos naturais. E temos também o princípio do protetor-recebedor. Esse aqui é um princípio oposto ao poluidor-pagador, porque olha que interessante. Então, se você degrada, se você tem esse tipo de ação, você então vai ter que arcar com os custos. Mas se você visa uma questão oposta de proteger, você vai ter benefícios, como, por exemplo, no princípio do protetor-recebedor, tem ali o aspecto de remunerar todo aquele que deixou de explorar os recursos naturais que eram seus, em benefício ao meio ambiente da coletividade, ou que tenham promovido alguma ação com propósito socioambiental. Então, olha só, um princípio que é oposto em relação a essa temática. O princípio da gestão democrática do meio ambiente, esse vai assegurar a participação dos cidadãos na elaboração das políticas públicas do meio ambiente e também no acesso às informações dos órgãos administrativos do meio ambiente e do poder público. É uma forma geral em relação às questões ambientais. Então, todo cidadão ele tem direito a acessar esse tipo de informação. Nós temos aqui etapas associadas no momento que essa informação pode chegar à população, mas aqui o princípio de gestão democrática do meio ambiente garante esse acesso à informação. Temos aqui também o princípio da responsabilidade, esse princípio que vai se referir à obrigação de arcar com os custos da reparação ou então da compensação ambiental, pelos danos causados ao meio ambiente em decorrência de qualquer atividade. Ele não deve ser confundido com o princípio de poluidor-pagador, apesar da questão muito similar. Então, aqui, as condutas e as atividades que tenham causado determinado dano ambiental sujeitarão quem as praticou ou então foi omisso. Então, aqui um outro ponto importante na questão dessa variação.
Porque nem sempre é quem pratica, mas se a pessoa também foi omissa em relação àquela atividade, ela também vai ser responsabilizada. Então, no caso de poder evitar o dano, vai ser aplicado essas sanções penais e administrativas. Bem, então aqui nós temos esses pontos que são de fundamental importância relacionada ao direito ambiental. Agora a gente vai aqui para o nosso momento de perguntas e resolução de exercícios. Vamos aqui para o exercício número 1, que diz: a Declaração de Estocolmo, marco na abordagem do meio ambiente como um todo e objetivo de preocupação de toda a humanidade, estabeleceu 26 princípios. No princípio 1, fixa-se a obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para gerações presentes e futuras, inspirando o caput do artigo 225 da Constituição Federal de 1998, que trata do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O princípio aí tratado identifica-se como... Vamos agora analisar as alternativas e enviar as respostas pelo chat. Pessoal, deixa um tempo para que vocês possam fazer suas perguntas e também resolver a atividade. Bom, pessoal, vamos aqui resolver a atividade. Então, o princípio aí tratado identifica-se como planejamento racional, soberania territorial, combate à pobreza, guerra e paz, ou então do meio ambiente como um direito humano. Então, alternativa correta, alternativa E. Questão número 2, visando a construção de complexo de hotéis na hora do município de Aracati, o consórcio de empresas responsável pela obra solicitou ao órgão ambiental competente a emissão de licença ambiental. Porém, entendendo que a obra é potencialmente causadora de degradação ao meio ambiente, o órgão exigiu do consórcio a apresentação de um estudo de impacto ambiental como requisito prévio à emissão da licença. Segundo a doutrina majoritária, a exigência foi correta em atenção ao princípio ambiental? Então, qual princípio ambiental foi aplicado nessa questão? Novamente, deixa um tempinho para que vocês realizem a atividade e já voltamos. Bom, vamos aqui olhar essa questão. Bem, se nós temos aqui essa questão de prevenir uma que é potencialmente causadora de degradação. Que princípio que eu vou estar atendendo? Bom, usuário pagador, poluidor pagador, eu não vou aplicar porque ainda não foi identificado nenhuma situação adversa, nenhum impacto. Bem, e ali nós temos também outra questão que é então de prevenir. Então, o princípio da prevenção, alternativa correta, alternativa A. Última questão desse bloco, nós temos aqui, em matéria do direito ambiental, de acordo com a Constituição Federal de 1988, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas independente da obrigação de reparar os danos causados. Esse princípio denomina-se
Vamos lá, pessoal. Qual a alternativa correta? Vamos participar, pessoal. Qual a alternativa correta? Bem, aqui então, se ele vai ter que a questão de sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos, nós vamos ter aqui o princípio poluidor pagador, alternativa correta, alternativa C. Agora nós vamos aqui destacar os eventos históricos associados ao direito ambiental do Brasil, então vamos trabalhar o histórico do direito ambiental no Brasil. Aqui um breve histórico sobre o direito ambiental no Brasil. Nós temos aqui que a legislação ambiental nunca foi uma prioridade para o judiciário e atualmente nós estamos muito próximo de um colapso na área. Pensando que nós temos ainda muitos crimes ocorrendo ambientais, nós vemos que atualmente muitas queimadas para poder liberar áreas para pasto, falta de cuidado com o meio ambiente visual em todos os locais da nossa nação. Então, por isso que agora nós vamos compreender que, apesar de a gente estar num momento muito crítico em relação a isso, já houve uma mudança muito drástica em relação ao que se pensava anteriormente. Então, agora nós vamos trabalhar uma breve retrospectiva histórica para a gente poder demonstrar como é recente nossa percepção da proteção integral do meio ambiente. Nós tivemos aqui 3 fases já destacadas no Brasil em relação à evolução histórica da proteção jurídica do meio ambiente. A primeira fase, denominada fase de exploração desregrada, nesse momento nós tínhamos ali a exploração realizada por qualquer pessoa de maneira sem cuidado nenhum. Nesse momento aqui, como a gente tem muitos recursos ambientais, a discussão era associada a quem teria direito à exploração daquele recurso, como, por exemplo, o pau-brasil, uma madeira nobre que foi drasticamente utilizada, degradada. Então, a discussão era associada a quem tinha direito à exploração daquele recurso, e não cuidados, pensamentos distintos em relação a isso. Após isso, nós temos aqui a fase fragmentária, essa que inicia algumas questões de cuidado, de prevenção, preservação, mas ainda tratava os ambientes de maneira separada. Não entendia o ambiente de maneira integral. E isso vai acontecer somente com a introdução da fase holística. E essa, assim como o seu nome já se refere, trata o meio ambiente de maneira integral. Então, no primeiro momento histórico, nós temos a fase de exploração desregrada. A fase de exploração desregrada compreende um período de descobrimento do Brasil que vai desde 1500 até aproximadamente meados do século XX. Então, nota que esse período foi o período de maior ocorrência aqui em relação à nossa nação, e ela vem até dias aí recentes, quando a gente pega todo o período que nós estamos avaliando. Então, nesse momento, a gente tinha poucas normas esparsas, tuteladoras dos bens ambientais, e não visava a questão da preservação do meio ambiente. Então, na verdade, eram coniventes com a exploração desregrada, e estimulavam a ação dos macropredadores e a exploração ambiental não sustentável. Nós vamos para um momento da fase fragmentária. Aqui, nós temos, juridicamente, buscou-se a regulamentação das atividades exploratórias de maneira esparsa. Então, reprimindo e tipificando as condutas danosas ao meio ambiente. Então, aqui inicia-se uma mudança, começando, então, a tentar regulamentar as atividades, mas aqui a preocupação do legislativo era com a quantidade dos recursos naturais, mas não com sua qualidade integral. Nós temos aqui, influenciado pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o Brasil passou então a legislar setores ecológicos com vista a proteger os recursos naturais, mas ainda sem consciência de que esses recursos fazem parte de um sistema
único e complexo. E aqui, então, nós temos, por exemplo, nesse momento, foi estabelecida a preservação dos cursos e mananciais de água. Então, tratou de cuidar desse recurso, dos mananciais e da água. Aí, em 65, nós temos a ação popular que permitia que o cidadão acionar o poder jurídico em face de atos ou contratos administrativos ilegais ou lesivos ao patrimônio público, inclusive ao meio ambiente. Em 1965, nós temos que foi promulgado o Código Florestal, que estabelece a proteção das florestas e das matas ciliares situadas ao longo dos cursos d'água, nascentes, lagos, lagoas e reservatórios. O que a gente percebe nessa ação? Nós temos aqui bem o que mostra o nome da fase fragmentária. Todos os aspectos aqui protetivos que foram aplicados, eles tinham esse viés fragmentário. Então, tratavam das questões de maneira exclusiva, então cuidava da floresta. Outra lei ali que trabalhava os cursos e mananciais, então não se trabalhava como deve ocorrer e ser trabalhado de maneira integral. Então nós temos aqui a fase holística, que trata, o holístico vem de todo ou inteiro, e ele tem uma mudança drástica em relação ao pensamento, porque ele vai romper com o pensamento de proteção isolada de alguns recursos naturais, com vista à sua exploração econômica, que foi a fase fragmentária. E vai construir a noção de que o verdadeiro sistema de proteção ecológica, ele se trabalha, então, de uma maneira integral. Então, vai se resguardar, a partir de agora, todos os recursos naturais, inclusive os hídricos, a partir do todo. Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aqui nós temos um grande impulso e também um marco para a criação desse pensamento, que é a Lei 6.938, de 81, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente, sendo ela a grande percussora da fase holística. Então, a Lei 6.938, de 1981, ela diz: o ambiente passa a ser protegido de maneira integral. Vale dizer, como sistemas ecológicos integrados. Ela também vai criar os institutos jurídicos garantidores da concepção holística, como, por exemplo, a questão do desenvolvimento de temáticas como avaliação de impactos ambientais, como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi regulamentado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Então, sendo aqui a criação desses órgãos também de extrema importância. Também temos aqui a citada resolução que estabeleceu as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e também as diretrizes gerais para o uso e implementação da avaliação do impacto ambiental. Então, todo esse processo vem aqui alinhado com o desenvolvimento dessa temática do pensamento holístico. Bom, ainda tratando sobre a Lei 6.938, ela é a principal referência, a referência mais importante na proteção ambiental, mas olha o que a gente tem aqui de interessante e vê também como o processo de desenvolvimento do pensamento associado ao direito ambiental, à preservação ambiental, no Brasil é muito recente. Olha só essa lei, quando ela foi publicada, em 81. Então nós temos o quê? 40 anos dessa lei do pensamento holístico. E temos todo aquele tempo do processo de implantação e também de adequações do que foi publicado nessa lei. Então, nota que é algo recente. Então, falando sobre a lei, ela vai ser muito importante porque ela vai dar efetividade ao artigo da Constituição 225, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha a definição desse artigo sendo muito importante, e também aqui a gente vê a aplicação
associada a diversos direitos do direito ambiental. Então, aqui desses princípios do direito ambiental, está muito alinhado aqui com esse contexto. O artigo 1 da Lei 6.938, ele vai estabelecer a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Além disso, vai constituir o Sistema Nacional do Meio Ambiente, vai criar o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, a institui o Cadastro Técnico Federal das Atividades e também os instrumentos de defesa ambiental. Sendo que o principal objetivo geral dessa lei é a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental, visando assegurar as condições ao desenvolvimento socioeconômico e de segurança nacional. Aqui nós temos um conjunto de órgãos criados, derivados da Lei 6.938, que eles visam, então, manter as questões gerais da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, são um conjunto de órgãos responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Como, por exemplo, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele é importante porque ele existe para assessorar, estudar e propor ao governo as linhas de direção que devem ser tomadas as políticas governamentais para a exploração e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, é ele que vai criar as normas e determinar padrões compatíveis com um meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Então, é um órgão normativo e ele que vai ser de suma importância para controlar também as ações que os outros órgãos vão tomar. Como, por exemplo, nós temos aqui o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é uma autarquia do Ministério do Meio Ambiente. Então, está ali, responde também ao Ministério do Meio Ambiente e também ao CONAMA. E o IBAMA vai ter atribuições que são importantíssimas. Como, por exemplo, ele tem como principais atribuições exercer o poder de polícia ambiental. Além disso, ele é importante, associado à execução das ações políticas nacionais do meio ambiente, referente às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental. Então, nota a importância que também executar ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental vigente. Então, aqui nós temos uma importância, os agentes do IBAMA, eles podem, então, têm o poder de atuar como polícia ambiental, então pode atuar, pode gerar ali todo o aspecto da atuação da polícia. Aqui os agentes do IBAMA têm também esse poder. E visa, então, o quê? Estabelecer e aplicar e controlar as ações que são realizadas no meio ambiente dentro do que é proposto na Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o IBAMA, um órgão super importante, é o órgão que os agentes vão estar em contato direto com a avaliação desses crimes ambientais, do controle e também das ações tomadas visando a proteção. Então, aqui, um órgão de suma importância que responde ao Conselho Nacional do Meio Ambiente e também ao Ministério do Meio Ambiente. Nós temos aqui algumas ações importantes que são derivadas da Política Nacional do Meio Ambiente, visando o quê? Disciplinar o uso dos recursos naturais e também a ocupação do espaço. Nós temos aqui a publicação, após um período da Política Nacional do Meio Ambiente, como, por exemplo, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, 1997, que é conhecida como a Lei das Águas. Vai estabelecer instrumentos para a gestão dos recursos hídricos,
de domínio federal, ou seja, aqueles que atravessam mais de um estado ou fronteira. Nós temos aqui também, associado a essa a Política Nacional dos Recursos Hídricos, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é o SINGRED. Nota que, apesar de chamar Política Nacional dos Recursos Hídricos, aqui a gente já está nessa fase holística e vai tratar também os recursos adjacentes que são importantes para a manutenção dos recursos hídricos e vice-versa, também são trabalhados aqui dentro desse desenvolvimento dessa política, como, por exemplo, a mata ciliar. Bom, temos também a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que corresponde à Lei 12.305 de 2010. Olha aqui, quando a gente fala de questão recente, 11 anos, 10 anos praticamente, pessoal. Então, é algo muito recente. E essa legislação, ela vai estabelecer os princípios, objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, resíduos comuns e perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos cabíveis. Bom, aqui uma imagem mostrando essa questão do trabalho com resíduos sólidos, ações importantíssimas associadas às questões dos resíduos sólidos, como, por exemplo, a reciclagem, a disposição adequada desses resíduos, então, em áreas que são adequadas para a disposição final desses resíduos, visando a manutenção da proteção dos recursos naturais, como diretamente que possam causar degradação do solo, e também podendo alcançar ali os recursos hídricos, como os lençóis freáticos e também os aquíferos, que são as águas subterrâneas. Então, aqui um ponto importante, que são ações visando, então, trabalhar essas temáticas, como nós vimos ali, os recursos hídricos, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, Política Nacional dos Resíduos Sólidos, mas, novamente, para que fique claro e não haja dúvida, quando a gente destaca essas políticas que foram publicadas dentro da fase holística, ela não trabalha aqui somente como aqui, por exemplo, qual o impacto inicial dos resíduos sólidos que são depositados em áreas não adequadas. O impacto direto no solo. Só que ele pode impactar também os recursos hídricos. Então, toda essa discussão ela vai ser abordada dentro desses pontos das leis que foram trabalhadas dentro da fase holística, certo? Bem, pessoal, então agora a gente vai aqui para nosso segundo momento de interação. Vai ficar um tempo para que vocês possam colocar as dúvidas ou então perguntas que são relacionadas ao nosso tema e vamos também realizar aqui algumas atividades. A questão número 4 diz, conforme a Lei Federal 6.938 de 1981, são objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, exceto... Vamos aqui analisar as afirmativas e já voltamos para poder resolver a atividade. Bom, vamos aqui ver a nossa questão número 4.
Então, o que não é objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente? Compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Aqui um ponto super importante. Cadastrar os poluidores, cobrar taxas de fiscalização das empresas e permitir a criação de organizações não governamentais de cunho ambiental. Bom, pessoal, aqui a gente já vai eliminar essa alternativa porque aqui não é uma função da política nacional do meio ambiente. O que a política faz foi gerar questões que vão fazer com que a parte do direito ambiental, os princípios de direito ambiental sejam aplicados. Então, a alternativa aqui, que não faz parte da Política Nacional do Meio Ambiente, é a B, porque depois é preservar e restaurar os recursos ambientais, sim, impor ao poluidor o predador. Então, a questão é a alternativa B. E agora, a questão número 5, nossa última questão, que de acordo com as disposições da Lei 6.938, considera como o Código Ambiental Brasileiro é correto afirmar que esta assegura normativamente. Vamos lá, pessoal, vamos participar, vamos resolver a atividade, enviar a resposta esperada pelo chat. Qual a alternativa correta? Vamos ver. O que considerado, então, como a disposição da Lei 6.938? A exigência de licença ambiental e de estudo de impacto de vizinhança para as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, a consagração da responsabilidade penal da pessoa jurídica, o reconhecimento da legitimidade do Ministério Público para propor ação de responsabilidade civil e criminal em decorrência aos danos causados ao ambiente. Pessoal, olha aqui, ó. Alternativa correta, alternativa C. E por que eu trouxe essa questão? Para a gente discutir exatamente esse ponto. A Lei 6.938, ela então vai vai criar então as ações, as leis, para que o Ministério Público então possa ali aplicar e também cobrar essas ações. Então não é a lei que vai fazer isso, porque ela nem tem. Então ela vai dar então suporte para aplicação e atividade do Ministério Público nessa temática. Então, alternativa correta, alternativa C. Bom, chegamos aqui ao final da nossa aula número 5. Essa aula que a gente deu uma mudada aqui nos aspectos abordados na nossa disciplina de gestão ambiental, e ela vai ser muito importante. Por quê? Porque o trabalho do gestor ambiental está pautado em cima aqui da nossa aula de hoje, que fez a introdução à legislação ambiental e destacou a importância do direito ambiental. Ele que vai instituir diversos aspectos associados ao conceito de legislação ambiental, e vimos como o desenvolvimento dessa temática ocorreu no Brasil. Vimos que passou por uma fase onde não havia cuidado algum. Depois a gente entra num momento onde se trabalhava os aspectos individualizados, como cuida de rio, cuida de floresta, mas não entendia o ambiente de maneira integrada. E depois nós vimos a fase holística, uma fase mais atual, e é a nossa fase atual, que trabalha o meio ambiente de maneira integrada, então entendendo que o ecossistema apresenta essas inter-relações extremamente importantes. Vimos que associado então a esse evento nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, que vai instituir regras e é uma mudança importantíssima aqui dentro do conceito da preservação ambiental e da aplicação de leis associadas à legislação ambiental. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula número 5. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. Um grande abraço e até breve.